O que eu quero que vocês façam, tá? Então, hoje é dia 22 de dezembro de 2021, aula de projeto 2. Nós temos as 2 semanas agora, semana antes do Natal e semana antes do Ano Novo, para a gente colocar em dia a nossa teoria, tá? E aí, em fevereiro, a gente começa a fazer um projeto numa edificação histórica. Nós vamos fazer esse projeto, então, na casa do professor Nestor, que ele cedeu a casa para nós, é uma casa inventariada, tá? E essa casa já tem a planta baixa, tá? Nós já fizemos em CAD. Então, nós vamos entregar a planta baixa em CAD para vocês, e em cima dessa planta baixa, vocês vão fazer toda o estudo dessa casa, né? Baseado, então, na lei de restauro, onde se localiza essa casa, qual é o nível de preservação que ela tem, se ela precisa ser muito preservada, não é tanto assim, o que vocês podem fazer. E aí vocês vão fazer um projeto de um comércio nessa casa. Vocês vão escolher o comércio que vocês quiserem, né? Pode ser uma padaria, um café, um pub, uma barbearia, um salão de beleza, de massagem, um spa, não sei, sabe? Uma livraria. Nós já fizemos muitos projetos aqui nos nossos alunos. Teve aluno que fez uma fábrica de cerveja, teve outro aluno que fez um spa de beleza para homens, umas alunas fizeram depilação, tudo era para homem, né? Massagem, barba, cabelo. Depois teve um café, cybercafé. Então, era tipo um café, assim, para tomar o seu cafezinho, comer um salgadinho, e tinha computadores, né, que o pessoal ficava. Outra era uma livraria café, então, um café com livraria, a pessoa ou pegava emprestado ou comprava livros, né. Outros fizeram pubs, fizeram padaria, fizeram salão de beleza, teve bastante. Teve um escritório de arquitetura, teve um escritório de advogados, teve uma clínica de... Não lembro o que era, sei que era uma clínica, que eles tiveram que estudar um pouco. Então, assim, dependendo do que vocês escolherem, vocês têm que estudar a respeito, né? Fazer o programa de necessidades, fluxograma, e aí fazer uma proposta a nível de planta baixa mobiliada e elevação em 3D, tá? E aí a gente vai começar, então, a ver o que pode e não pode fazer numa edificação inventariada, né, ou tombada, enfim. Essa que vai ser o projeto, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não é coisa janela, peraí, uma janela. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ver essa questão de relembrar aquela documentação toda, né, que vocês estudaram em ICC. E aí vocês vão fazer intervenções em prédios, ó. Fazer uma introdução, patrimônio social que tem... E aí, em várias partes do mundo. Olha isso aqui, pessoal. Olha o que é isso aqui. É tipo um castelo, né, antigo, e em cima, tá? Se eu não me engano, essa arquiteta era a Zaha Hadid. Elas não botaram aqui, vamos ver. Olha a diferença do prédio. Por que ela fez em cima? Para não ter nenhuma comunicação com o cara de baixo aqui. Então, ele é preservado e se faz o resto em cima, né? Peraí que está chegando gente. Oi, Matheus, bem-vindo. Tudo bem? Oi, professor, tudo bem?
Saudades, Matheus, quanto tempo. Há um bom tempo, hein, mas logo a gente já vai estar tudo junto de novo. Graças a Deus, vamos nos ver de novo, né? Fevereiro vamos estar aí, todo mundo junto. A Zaha Hadid, ó, é uma arquiteta árabe, faz tempo, ela já faleceu há algum tempo, e ela fez vários prédios malucos, mas a ideia é que ela queria que o prédio, esse novo, flutuasse em cima do antigo sem ter nenhuma... Ai, agora que o pessoal está chegando, gente. Aí me atrapalha aqui. E que não entram com o do IFE. Quem chegou? Oi, Divane, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Então, assim, aí eles falaram, né, um pouco desse projeto. Olha como é por dentro esse projeto, ó. Bem interessante. Olha só. E ele vem, gente, de dentro. Olha o que é esse projeto, ó. Tá vendo? Uma base aqui, mas as outras é dentro, porque esse aqui foi o prédio, se eu não me engano, ele foi bombardeado na guerra. Filho! Olha só. Depois tem o Museu Rodin, na Bahia. Era um palacete, aí eles fizeram... Então, o que eu quero que vocês vejam é que tanto o antigo é bem valorizado, como o novo é colocado, eles dão um novo uso para esse antigo, né? Aqui esse museu foi queimado, né? Não, museu, esse aqui foi um mercado, tá? O mercado em Porto Alegre foi queimado e foi refeito todo novo, né? Mantendo, então, a casca dele externa, né? Ó. Então, o que eu vou pedir para vocês, tá? Que vocês façam, encontrem uma intervenção em prédio histórico no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul, tá? E façam isso, procurem qual é o arquiteto, né? Primeiro a história do prédio, depois qual foi o arquiteto e todas as informações que vocês conseguiram sobre o prédio, tá? Que mais? Vou mostrar para vocês o que eu tô. Vamos ver se eu consigo agora nesse. Bom, vou ter que sair daqui. Azar. Vou ter que sair. Eu estava tentando aqui botar, mas aí eu vou mostrar para vocês. Eu estava contando aqui para o Diogo, pessoal, que desde segunda-feira eu estou tentando fazer esse... Como ficou escuro, né? Vou apagar aqui. Desde segunda-feira eu estou tentando fazer o Moodle esse e não... Hoje eu tive que desistir e a Cris fez um novo para mim. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu não inscrevi vocês ainda, mas eu vou inscrever, tá? Então, aqui, o nosso projeto 2 de 2020, né? Aqui eu vou colocar o plano de ensino e é uma revisão. O que é uma revisão? Vocês vão ver o PRIGE, tá? O projeto de revitalização que eu vou mostrar para vocês, as linguagens arquitetônicas, que eu já mostrei para vocês a aula passada, o restauro de Jaguarão, que também fala do PRIGE, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá para ver? Como é que vocês estão? Deixa eu ver se dá para ver. Sim, sim. Sim. Tá. Então, o que é o PRIGE, né? Programa de Revitalização Integrada de Jaguarão. Vamos falar dos precedentes, tá? Lá na arquitetura, isso aqui eu já dei aula para vocês sobre isso, tá? Claro, muito mais aprofundada. Eu vou dar só uma pincelada para vocês e vocês vão dar uma estudada nisso, tá? Lá na arquitetura, eles têm um núcleo que se chama Núcleo de Estudos da Arquitetura Brasileira.
E esse núcleo ele trabalha com o patrimônio histórico da nossa região. Então, ele trabalha com todas essas cidades aqui. Ele já trabalhou em Canguçu, em Piratini, né, em Candiota, Pinheiro Machado, Pedras Altas. Agora eles estão em Erval, Jaguarão. Inclusive, quando a Letícia era aluna, ela fez o trabalho aqui em Jaguarão, Arroio Grande, todos isso aqui, eles trabalharam com os inventários, tá? Que a gente já viu, já viu o inventário daqui, né? Então, eles fizeram... Então, ali na UNEAB tinha uma professora, a Ana Lúcia Oliveira, a Ana O, e um aluno, Maurício Seibit, que era jaguarense. Quando o Maurício começou a estudar com a Ana O as questões do ecletismo, né, e do patrimônio, ele se deu conta que Jaguarão era uma cidade que tinha um patrimônio imenso. Então, ele falou com a Ana O, e a Ana O fez um trabalho para fazer, então, um inventário daqui. Eles fizeram todo um levantamento, eles desenharam as quadras e quadras do centro de Jaguarão, das edificações mais relevantes, né? Então, assim, o inventário de Jaguarão, o que ele fez? Isso a gente viu a gente já tinha visto, né? O primeiro aqui, ó, o loteamento de Jaguarão, né? Então, tem o mercado público aqui, a igreja, o Largo das Bandeiras, né? Então, onde estão aquelas ruas estreitinhas e onde estão as casas mais preservadas, é o núcleo, o primeiro loteamento, né? Depois veio a extensão aqui, o segundo loteamento, que seria o setor B aqui, e depois veio a questão de ampliação das ruas, né, a partir da Odilo, que começam, então, as ruas mais ampliadas. Lembro que eu contei do arquiteto engenheiro, o Haussmann, lá em Paris, que ele abriu as ruas de Paris para trazer saúde, né, porque tinha a peste que estava matando um montão de gente, né? E o que se fez lá, em seguida, se fez aqui. Foi uma das primeiras cidades, então, do Rio Grande do Sul, que ampliou as suas ruas para proteger, então, a população dessas pestes aí, que, como agora, né, tinha essas pandemias aí. Tá, então, depois aqui, então, segundo loteamento, depois tem aqui, depois a gente vê no dossiê toda a ampliação da cidade, como ela foi, né, evoluindo. Aí os trabalhos como inventário, o PRIGE foram referencial para fazer o dossiê de tombamento, né, que é todo o levantamento feito pela arquiteta Simone Neutzlin da história e do mapeamento todo da cidade, né. O PRIGE, então, o Programa de Revitalização Integrada de Jaguarão, ele classifica, então, as edificações da seguinte forma, né? Caracterização tipológica. O que é tipo? Lembram? Como é que é o tipo de construção? Como é que a casa ela se integra no lote, né? Se ela fica até o alinhamento predial, se ela é recuada, se ela é isolada do lote, né? Se é porta-janela, ou se é com centro no meio, né? Um eixo central e simetria, enfim, né? Então, são características tipológicas, linguagens arquitetônicas, que nós vimos na aula passada, né? Como é que se expressa para o exterior a arquitetura, né? E nessa expressão ela dá vários sinais para a sociedade, né? Então, se ela é muito alta, cheia de adornos, é sinal que o cara tinha posses, né? Eira, beira e tribeira, lembra? Se tinha eira, se tinha beira e tribeira, tinha mais posses que alguém que não tivesse,
Os adornos na frente da casa poderiam indicar se ele era imperialista, se ele era republicano, se ele era maçom, enfim, né? Se tinha músicos. A simbologia, através da linguagem arquitetônica, era expressada naquela época dessa forma, né? Expressava o pensamento da sociedade daquela forma. Classifica com elementos de composição formal, como eu falei, simetria, ritmo, né? Técnicas e materiais de construção, tudo isso foi mostrado, então, nesse PRIGE, né? As tipologias, né? Então, quais eram? Era na testada do lote, né? Tu abria a porta e tu já está na calçada, né? O programa de necessidades, né? Então, tinha aquela questão de ter filha mulher ou não ter dentro de casa, tudo isso condicionava, né? A distribuição da casa. A volumetria, as condições financeiras, né? Os códigos de posturas da época, que Jaguarão foi uma das primeiras cidades que já tinha código de posturas, né? Então, exigia que tivesse platibanda, enfim, foi uma das primeiras que exigiu ventilação nas casas, né? Então, aqui os exemplos, ó, como eu estava falando, tipo, né? Poderia ser uma casa de porta-janela, uma casa de corredor lateral, uma casa de corredor central, né? Uma casa de entrada lateral com recuo, né? Aqui apareciam muito as alcovas, né? O que eram as alcovas? Eram os dormitórios das meninas, das filhas mulheres. Geralmente, a filha mulher, ela tinha um dormitório que não tinha janelas para fora da casa, né? E passava a dormir de porta aberta com os pais, né? Então, assim, sempre as casas, elas vão refletir a cultura daquela época, né? Então, que tipologia também tinha, né? Aquela da Casa Imperial, então, embaixo eles tinham um comércio, né? Em cima a casa. A vila, né? Que eram casas geminadas, e vila com um L, que era tipo uma ruazinha sem saída, onde estão as casas, muitas vezes geminadas ou não, né? Quais são os elementos de composição formal, né? O trimorfismo, ou seja, sempre em três, dividir em três, horizontal e vertical, né? Simetria, elementos de contraste, né? Então, ó, trimorfismo, ó, coroamento, corpo e embasamento, né? O coroamento aqui com a questão da platibanda, o telhado, o corpo, né? A questão das janelas e o embasamento, né? O soco ou o porão, né? E se vocês olharem também na vertical, também tem a própria aqui... platibanda também, né? Ele tem um eixo aqui, de um lado e de outro, dividido em três, tanto na vertical como na horizontal. Então, tudo tem três, né? O trimorfismo era muito utilizado naquela época, né? Usavam, então, esses quartos, né? As alcovas aqui em cima se chamavam camarinha, né? Então, as camarinhas eram quartos, às vezes era o escritório se usava nas estâncias, às vezes para o escritório do dono, para ter uma visão mais ampla, né, da própria estância, né? A cimalha, né? O cunhal, né? Os frisos romanos ou não, né? A sacada, a corrida, os gradis, os balcões com gradis, né? As estátuas, lembram? Atlas, se era forma masculina, e cariátide, se era forma feminina, lembram? Coruchel, compoteira, pinha, tudo isso são adornos que são encontrados, então, nas casas, nas platibandas, né? E estátuas nas casas, né? Linguagem formal.
que ele segue, então, regras de composição harmônica, né, como simetria, ritmo, né, e sempre ele é determinado pelo contexto histórico, né. Então, a gente sabe, como é que a gente sabe se uma casa é colonial? O telhado com beiral, e beira e tribeira, né, as janelas de caixilho, elas não têm porão, elas são mais baixinhas, né? Elas têm as vergas em arco, moldura nas janelas, geralmente pintada de azul e a casa de branco, né? Telha de capa canal, bandeiras fixas pode ter na janela ou não, né? Como aqui, eles têm então uma bandeira fixa em cima. E sempre implantada no limite do lote. Tu abre a porta e tu já está na calçada. Então, do período imperial, a fase de transição, né, do colonial para o ecletismo, nós temos, então, começam os primeiros adornos, né? Depois, o ecletismo historicista, onde está aquele monte de linguagens tudo misturado, né? Aqui aparecem, então, as questões das ordens dórica, jônica, coríntia, né, nas colunas, enfim. Depois o historicista segunda fase, né, onde ele começa então já a ficar um pouco menos os adornos, vocês viram que não é tão carregado como é aqui no segundo período, né? E no terceiro período, então, a terceira fase já é quase proto-racionalismo, então vem um pouco do Art Deco, o Art Nouveau, né? Então, o Art Deco ainda tem adornos florais, né? E mais orgânicos, mas o Deco já começam a aparecer os adornos geométricos, né? Mais limpos, mais lisos, né? Então, olha como é a diferença de uma platibanda bem mais simples, né, no terceira fase da primeira fase, né? Que não tem mais adornos, nem estátuas, nem, né, mais nada. E a quarta fase, ela já no início do século, né, 1920 a 1940, a casa já isolada do lote, ela tem um recuo, né, já aparecem jogos de telhados, né, tem bow windows, né, e aí não tem a platibanda porque a platibanda veio para que a água não caísse na calçada, né? Então, aqui, como é isolada do lote, não tinha mais necessidade de platibanda, eles começaram a usar calhas para recolher a água, né? O neocolonial, então, já como a nossa ponte, lembrando que a ponte é um patrimônio do Mercosul, né? Binacional e não só importante, então, tombado pelo Brasil e Uruguai, mas por todo o Mercosul, né? O proto-racionalismo, então, começa a aparecer, né? Aqui o nosso correio, tem a escola, aquela na frente, né? Aquela na frente da praça, aquela. E depois o modernismo, né? Já tendo aqui o cinema, que hoje é a estação rodoviária, né? E algumas outras casas. Aí, muitas intervenções tiveram, né, ao longo do tempo. Então, dependendo do grau de descaracterização, né, a casa é tida como importante ou já não tem o que fazer, né? Então, tem muitas casas que original era assim, e que foram mudando até chegar hoje irreconhecível, né? Então, do Prige era isso. Aqui eu também botei, aqui, esse aqui, pessoal, é o trabalho do Ulisses, A Maria Fernanda e o Ricardo. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por que não abre isso aqui? Ai, que estranho. Deixa eu cancelar aqui.
Ele vai baixar, mas para que baixar? Se não... É daqui. Aqui. Aqui. Esse trabalho deles, pessoal, tá muito bom, muito bom. Eu recomendo que vocês olhem, porque vale a pena. Deixa eu botar aqui, interromper aqui, parar essa. Pegar uma janela. Aqui. Porque o que é isso aqui? Eles fizeram um baita de um trabalho, né? Teoria e prática da restauração, né? Eles falaram, então, dos teóricos, né? Do John Rusk, o Viollet Ledoux, Camilo Boitos, César Brandi, né? Que eles eram teóricos, né? E eles foram trazendo, então, as ideias deles, né? Porque os teóricos do restauro começaram com que, primeiro, o John Rusk, ele diz que tinha que ser preservada a poesia da coisa, né? Da obra, né? O Rusk dizia que tu não podia fazer um falso histórico, né? E o Brandi já era o meio termo dos dois. E depois eles começam a analisar, então, a Igreja da Matriz, né? Os fundos da igreja, olha o que era e o que está agora, né? Lembra? Ó, aqui era na época que ainda estava sendo restaurada, né? Aquele que abole o laço do tempo entre o período em que a obra foi concluída e a presente, né? Então, olha o que era e o que está sendo agora, né? Fala, então, das ruínas. Então, eles pegaram cada teórico e fizeram comparações com o que está agora. Olha o que é aqui essa platibanda, gente, a riqueza de detalhes dessa platibanda, desse... Meu Deus, é lindo. Tem o restauro preventivo, né? As cópias que são feitas, a imitação, né? E aqui eles fizeram muito interessante, ó, como eram as fotos no início e como é hoje. Né? Os projetos, pegou o projeto lá do escritório do Marcelo Ferraz, o arquiteto, né? A visão dos teóricos é bem interessante, muito interessante, porque eles fizeram, leram os teóricos e aplicavam, então, em Jaguarão, a Carta de Atenas, né? E aí eles fizeram uma entrevista com um marceneiro que restaura, então, móveis. Foi muito, muito, muito legal. Acho que vale a pena dar uma lida nisso aqui, tá? Esse aqui é o projeto, ó, o que deveria estar pronto já. Né? Certo? Deixa eu ver aqui. Isso aqui todo o projeto que eles pegaram lá do escritório do Marcelo Ferraz, né? Muito interessante sobre o que está acontecendo aqui, o que foi feito, por que parou. Olha que interessante.
Ô, professor, e essa obra ainda está parada? Sim. Era uma obra, sei lá, de 20 milhões e falta 1,5 milhão. E porque falta 1,5 milhão, eles começaram a brigar e não fizeram nada. Tá? Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, então, nesse projeto deles, esse trabalho, tá? E eu vou colocar mais material. Então, para a aula que vem, eu quero que vocês leiam esse material que eu vou botar no mundo. Eu vou escrever vocês agora. Até podia começar a escrever vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque aí vocês já me dão o escrever usuários. Me dá um nome aí. Por ordem de chegada. Diogo de quê? Pagliani. Ué, tu não tá aqui. Ué, que isso? O teu último nome é Pagliani? O último é Jorge. Pagliani Jorge. Ah, Diogo Pagliani Jorge. Tá. Tá inscrito. O outro nome que chegou depois, Damião. Damião, como é que é? Resende Aquino? Sí, Rosendo Aquino. Tá, quem mais? Tá aí, Divane. Divane. Silveira Urtasun da Silva, né? E Matheus, é isso? É Matheus. Borges Garcia. Ué. É com H? Sem H. Matheus Anselmo, Arno, Beck, Beventura, Bowman. Deixa eu ver, Borges. Aqui, Matheus Borges Garcia. Tem mais alguém aí que vocês lembrem? Tem o Igor Marzocchi. O Rafael e Rafael é o quê? Como é que eles... Rafael Antunes, Castanha... Qual é a... Acho que é Ring. Rafael... Vocês lembram do sobrenome do Rafael? É Antunes. Mas o outro não sei. Tá, consegui. Quem mais? Ulisses. Gindri, eu acho que é. É. Ulisses é Couto, né? É. Isso. Quem Mas mais? o Ulisses não abandonou. Espero que não, né? Não. Ricardo, O Ricardo Casares, Ele acho mudou que de é. cidade. Ele mudou de cidade. Ricardo o quê? Casares? Eu acho que é. Canizares. Como? Canizares. Obrigado, Divane. É, Canizares. Com Z ou com S? Com Z, com Z. Canizares. Não apareceu aqui. Tem a Maria Fernanda Garcia. O Garcia eu lembro. Garcia. Eu não me lembrava o sobrenome dela. Garcia. É, Garcia mesmo. Não é Cava? Oi? Como é? Me diz de novo, Garcia, Ricardo Garcia Jesque, não? Não, é Ricardo Canizares. Tchê, não tem nenhum. Garcia é a Maria Fernanda. Ricardo Camargo, Campos, Carrilho, Carvalho, Castro, Ricardo Cava, Contreira, Rosa Pedroso, Silveira, Fagundes. Não tem o Canizares aqui.
Ricardo Garcia, Ricardo Hiroshi. Só se ele seja Canizares Garcia, eu não estou sabendo, porque só se assina Canizares, aí então eu não sei, professor. Será que não é com K? Não, é com C. Com C. Bom, vamos ver se eu consigo a Maria Fernanda. Maria Fernanda Campos de Almeida? Garcia. Não, Garcia. Maria Fernanda Rosa Garcia? Deve ser Isso. essa. Tá. Quem mais que vocês A veem? Ábia. Ai, a Ábia Ábia. Freitas. Isso. Ah, é. Ábia Thaís de Freitas Silva. Isso. Isso. A A Denise Cardoso. Denise. Isso. A Rafaele Gindre também, né? Ah, já Isso. elas já botei. A Carla desistiu ou não? Ai, eu não sei. Ela ficou Também sem não grupo, tenho nem né? ideia. Ela Hã? ficou sem grupo. É. Bem, não, ninguém podia fazer com ela. O Igor, como é que é o nome do Igor? Marzocchi. Igor Mas Ferraz Martini. Marzocchi. Eu só sei, mas ele bota tudo Marzocchi, outro sobrenome ele não fala. Martini, mas não tem. Vou ter que procurar depois. Quem mais que está com vocês fazendo? Eu acho que é só esse, professor. 9 só? Não, vamos ver. O Agostinho, o Jorge e o Matias não estão mais. Pois é. O Natanael também não. A Andriele também não. Também não. E a Natália? Também não. A Pâmela também não. Gente, só 9? Meu Deus. Bom, mas vocês já estão lá inscritos, já tem material, tá? E aí eu vou abrir uma tarefa para vocês botarem, eu vou botar também aqui um exemplo do trabalho de vocês, exemplo de trabalho de estudo de caso, tá? Estudo de caso. Vejam se vocês conseguem entrar já no Tá. projeto. Sim, eu consegui. Ai, que bom. Então tá. Ali já tem material, vou botar mais material, tá? E aí, para fim de semana que vem, se vocês já puderem, então, encontrar. Aqui eu estou botando alguns. Trabalhos, exemplos de trabalhos de alunos. Eu também consegui. Maravilha. Vou botar agora aqui. Para vocês verem, botei ali exemplos de trabalhos para vocês terem noção, tá? Uma introdução, procurar um trabalho, então, intervenções em. Vamos ver. Ai, olha, louco, mandou. Era aquele. Que engraçado, gente. Eu acho que era o material mesmo que eu não consegui botar. Então, exemplo de trabalhos de estudo de caso, vocês
clicam aqui, vai ter alguns, tá? Linguagens arquitetônicas, vou botar essa aula que eu dei agora também, eu vou colocar, a aula do Prige, tá? E a lei do restauro também eu vou colocar. Vocês vão precisar saber o dossiê, o dossiê eu vou botar também, o dossiê, o Prige, a lei do restauro, e ver isso aí para poder começarem a receber, então, eu quero ver se na aula que vem eu passo para vocês já todo o material da casa que a gente vai olhar, tá? Vocês chegaram a fazer parte do projeto 2? Acho que não, né? Algum de vocês fez? Acho que não, professor. Não, né? Acho que não. Acho que é isso, pessoal. Estamos bem cansados já, né? Vou fechar aqui. Parar, então, a gravação.